nessa sede de ajudar o paciente, acaba errando, acaba pecando. Às vezes a gente acaba indo rápido demais, às vezes a gente acaba querendo trazer para a consciência do paciente uma questão inconsciente que ele ainda não está preparado para poder entrar em contato, e muitas vezes o paciente foge. A gente vai, através da terapia, se desligando um pouco daquilo que todo mundo faz e vai encontrando o nosso modo de ser, a nossa singularidade, o que faz sentido pra gente, o que a gente deseja. Então isso acaba fazendo com que a gente se desconecte um pouco do social, e isso causa um desconforto, né? Porque a gente não está mais andando como todo mundo anda, e muitas pessoas não querem, não suportam, né? A gente começa a sofrer críticas do mundo externo por não andar conforme manda o figurino. Então tudo isso também são pontos que eu acho que pesam para as pessoas acabarem desistindo, algumas pessoas acabarem desistindo da terapia. Estar só não significa solidão. Eu vejo tanto isso, pessoal, muitas pessoas falando assim, como que aguenta ficar sozinho? O que tu fez o dia todo sozinho? Essa pessoa que diz isso, ela está manifestando quanto para ela é inimaginável, insuportável estar sozinho. Estar sozinho para essa pessoa que diz isso tem a conotação de solidão. Porém, para essa pessoa que está sozinha, bem, saudavelmente, em paz, por mais que com momentos de solidão, não significa que estar sozinho tem a ver com solidão. A gente se veste, a gente utiliza os meios que a gente tem a nosso favor, constrói casas lindas, compra carros maravilhosos, casa com pessoas incríveis, tem trabalhos que nos colocam numa posição de destaque, estabelecemos uma argamassa, né? uma proteção que faz com que a gente não lide com as nossas questões, com aquilo que é essencialmente nosso. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo, sou psicólogo, especialista em psicologia clínica e psicologia do esporte. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. E se puder, se desejar, se tiver vontade, por favor, compartilhe, comentem os vídeos, curtam e, por favor, não deixe de se inscrever no canal e também não deixe de curtir e entrar nas minhas redes sociais. Respondendo perguntas hoje que vocês me enviaram lá pelo Instagram para mim responder aqui no meu canal. Então, vamos lá. Qual a tua opinião sincera sobre o coaching? Como eu inicialmente respondi lá no Instagram para a pessoa que me perguntou, eu acho que o coaching, no lugar adequado, na hora adequada, para as demandas adequadas, é uma opção ok. Uma opção ok, né? Se a pessoa está com uma determinada questão pontual que ela gostaria de resolver, que não diz respeito a questões emocionais, mas que diz respeito muito mais a questões práticas do cotidiano, se a pessoa está querendo desenvolver alguma área específica da vida dela, eu não vejo nenhum problema em que ela possa buscar o auxílio de um coaching para poder tentar estabelecer uma performance melhor nessa área, tá? Eu acho que tem profissionais coachings muito sérios, que fazem um bom trabalho e que respeitam o seu lugar de trabalho, a delimitação do lugar em que trabalham. Então eu acho que não tem nenhum problema quanto a esse respeito, se o coaching tiver claro até onde ele pode ir. No entanto, eu acho muito problemático e muito perigoso coachings que se colocam em posições onde não estão aptos e preparados para atuar. Isso eu acho um problema bem sério e bem grave. Coachings que se arriscam a querer tratar de problemas emocionais. Ou seja, coachings que querem dar uma de terapeutas, né? Que querem entrar em áreas que não dão conta de poder atuar. Então, tem um vídeo meu já aqui no YouTube que eu vou procurar, eu não sei bem se está no YouTube, eu não tenho certeza, eu vou procurar e vou deixar aqui o link, que eu falo um pouco sobre essa coisa do coaching já, que coaching é algo quando a pessoa está saudável emocionalmente, não quando a pessoa está com algum problema emocional. A gente não procura resolver problemas emocionais em coaching. Para problemas emocionais, para questões emocionais, a gente vai buscar auxílio terapêutico, psicoterápico, psiquiátrico,
médico, né? A gente vai inicialmente buscar no ramo da saúde profissionais que deem conta de trabalhar com demandas que têm a ver com emoções. A gente não vai buscar no coaching isso. Então esse eu acho que é um problema muito grave e sério. Então coaching, na sua área específica de atuação, ok, sem problema nenhum, acho que é válido. Coaching, quando quer adentrar a área de que não é a dele, eu acho que é um problema muito sério, né? Acho que dá um grande problema. Essa pessoa me respondeu até lá, depois que eu respondi a pergunta, ela me respondeu, ela disse assim, eu tenho um amigo agora que é coach e ele acha que todos os problemas do mundo podem ser resolvidos com o coaching. É um problema que a gente vê bastante, né? O cara acha que a partir do momento que ele está atuando naquela área, que tudo no mundo diz respeito àquela área. Então, é um pouco de prepotência que a gente acaba vendo muito no mundo dos coachings e aí acaba banalizando muito e as pessoas sérias que atuam na área acabam sendo prejudicadas por esses outros profissionais. Isso vale para tudo, né, pessoal? Segunda questão, poderia falar sobre associação livre? Falo e já aproveito para fazer um link com essa questão do coaching para poder falar um pouco mais sobre isso também. O que é associação livre? Associação livre, para quem não sabe, ela é um dos pilares fundamentais do tratamento psicanalítico. A associação livre foi descoberta por Freud, atendendo uma paciente lá nos inícios do trabalho da psicanálise, onde Freud tentava fazer mais ou menos igual os coachings fazem hoje, que é direcionar o assunto, direcionar a conversa, estipular o que o paciente, o que a pessoa que está buscando ajuda deveria fazer. E num determinado momento, uma paciente de Freud disse assim, chega, me deixa falar livremente. E a partir daí, Freud começou a perceber, e a partir daí a psicanálise tomou a associação livre como um método de trabalho, que é o que? Falar livremente. Dizer de forma tranquila, leve, natural, tudo aquilo que te passa pela cabeça, por mais absurdo, por mais ridículo que possa parecer, as coisas que você vai dizer e o que está passando na tua cabeça, é simplesmente falar. Falar conforme as coisas vão vindo, sem programar, sem estabelecer um roteiro, deixar que as coisas fluem naturalmente. É nesse fluir naturalmente, é nesse falar livremente que as questões inconscientes da pessoa começam a aparecer. Nessa fala, que é uma fala livre, há nessa fala uma espécie de caminho que leva ao inconsciente. Nessa fala livre, há uma espécie de lógica inconsciente que faz com que nessa fala, esteja presente as principais questões que essa pessoa carrega consigo. Aquilo que a gente vê num processo psicanalítico, psicoterapêutico, psicanalítico, que parece a conversa de dois malucos, onde ninguém está dizendo nada, é uma fala onde o paciente está falando livremente e o terapeuta e o psicanalista está usando da atenção flutuante, também ouvindo livremente, sem prestar atenção no discurso em si, mas se permitindo ouvir de uma forma que flutua, livre. É nessa lógica que as questões inconscientes da pessoa começam a aparecer. É só assim, é só através dessa fala livre, dessa fala não dirigida, não programada, que as questões mais profundas da pessoa podem vir a ser presentificadas. Essa foi uma descoberta. Esse é o caminho que leva ao inconsciente. É a associação livre. É a mesma lógica dos sonhos. Os sonhos também é um caminho que liga ao inconsciente, porque é desprogramado, porque pega o sujeito de surpresa. Nessa fala livre, a pessoa é tomada de assalto por aquilo que ela diz. E é a partir daí que o psicanalista vai interpretar, vai apontar, vai ajudar o paciente a identificar o que ele está falando. Então esse método, ele é completamente oposto, por exemplo, de uma fala, de uma consulta com um coaching, ou sei lá como chama, o que você vai fazer num coaching, né? Mas ali tudo é dirigido. Ali é uma espécie de saber colocado naquele coaching que ele vai dizer o que é melhor para você ou como você deve fazer. Então, não vai entrar nas profundezas da tua alma.
não vai trazer as tuas questões à tona. O coach não tem conhecimento sobre isso, o coach não sabe como fazer isso, ele não sabe o que fazer, nem saberia o que fazer com isso. Então, essa é a principal diferença de profundidade do trabalho psicanalítico, que parte da associação livre, para o trabalho, por exemplo, com coaching, né? Terceira questão, por que as pessoas desistem da terapia? Bom, pessoal, eu me arrisco a dizer que as pessoas desistem da terapia por vários motivos, né? Eu acho que existem vários motivos. Na minha resposta lá no Instagram, eu coloquei um motivo primeiro, assim, que me veio à cabeça, também de uma forma associativa livre, que é o fato do processo psicoterápico, da terapia, ser um processo doloroso, ser um processo sofrido, difícil. Porque o que acontece na terapia? Na terapia você vai ao encontro de tudo aquilo que você não quer se dar conta no dia a dia, na vida cotidiana. Existe em nós, todos nós, um mecanismo de resistência que é o quê? A gente deseja muito melhorar dos nossos sintomas, dos nossos problemas. Porém, os nossos sintomas e os nossos problemas escondem problemas muito maiores. Os nossos sintomas, os nossos problemas emocionais, eles escondem, eles são um modo disfarçado de a gente não entrar em contato com coisas que são muito dolorosas para nós. A gente cria, o nosso inconsciente cria sintomas para que a gente não entre em contato com coisas que são ainda mais dolorosas e problemáticas do que aquilo que a gente está vivendo. Então, um processo psicanalítico, principalmente terapêutico, psicanalítico, ele é muito doloroso. Ele é muito doloroso, ele é preciso ter muita calma, é preciso que a gente vá devagar, é preciso que a gente entre em contato com as coisas de forma com muita calma, com muita paciência, né? Eu sempre gosto de usar a analogia da cirurgia. Você não vai fazer uma cirurgia sem tomar antes um anestésico, você não vai fazer uma cirurgia sem antes, você não vai fazer uma cirurgia sem antes ser preparado para aquela cirurgia, você não vai fazer uma cirurgia sem antes ser anestesiado. Então, o processo terapêutico, psicanalítico, ele tem muito essa questão anestésica também. A gente vai aos pouquinhos entrando nas questões do paciente, a gente não vai furar o paciente, a gente não vai entrar no paciente de uma forma, fazer uma cirurgia sem anestesia. Então é um processo lento, doloroso. Muitas vezes acontece de nós como profissionais também, sujeitos a erros, passíveis a erros, muitas vezes a gente acaba entrando muito rápido, querendo fazer cirurgia de forma muito rápida, sem o anestésico ter pego o efeito ainda que ele deveria pegar. É tipo quando você vai no dentista lá e vai, sei lá, fazer um tratamento de canal, fazer uma restauração, ou vai tirar um dente, por exemplo, e ainda a anestesia não pegou na raiz, e aí dói muito, e a gente fica meio que traumatizado com aquilo e quer escapar dali, não quer voltar mais. Às vezes acontece isso em terapia. Acontece muito essas falhas do profissional, nessa sede de ajudar o paciente, acaba errando, acaba pecando. Às vezes a gente acaba indo rápido demais, às vezes a gente acaba querendo trazer para a consciência do paciente uma questão inconsciente que ele ainda não está preparado para poder entrar em contato, e muitas vezes o paciente foge, né? Então, na primeira questão, que eu acho que é doloroso mesmo, acho que é um processo difícil, doloroso, porque a gente vai entrando em contato com coisas que a gente não quer pensar, não quer entrar em contato, e justamente a vida acaba transformando em sintomas também, coisas que a gente joga para debaixo do tapete, vai acumulando, e aí se está acumulando é justamente porque a pessoa já não quis entrar em contato. Vem para a terapia para entrar em contato, mas fica do outro lado uma resistência para entrar em contato com aquilo que é doloroso e que a pessoa passou a vida sem querer entrar em contato, né? E aí a segunda questão, que eu acho que é essa questão anestésica, que às vezes a gente vai com muita sede ao pote, né? A gente acaba acelerando, tentando acelerar o processo, e acaba muito mais machucando os pacientes do que propriamente ajudando. Eu acho que isso é um cuidado que temos que ter sempre como terapeutas, né? Acho que isso acontece, a gente não pode ser hipócrita de achar que não acontece, porque acontece. E eu ainda destacaria um terceiro fator, né, pessoal, que é o fator
cotidiano, que é o fator vida cultural, que é o fator sociedade, como a sociedade funciona hoje em dia. A gente busca hoje, e tem muitas promoções hoje em dia, muitas divulgações no mundo de resultados rápidos. Todo mundo quer resultado rápido, todo mundo quer a cura rápida, todo mundo quer resolver os seus problemas de ontem para hoje, ainda mais num mundo tão acelerado, onde ninguém pode parar para pensar, onde ninguém tem tempo para nada. Então muitas vezes as pessoas vão para a terapia também achando que vão buscar um resultado rápido. Só que quando a gente começa a se dar conta que as questões são muito mais complexas do que a gente imagina, que a gente vai ter que tocar em pontos que são muito dolorosos, muito sensíveis, que a gente vai ter que ir com muita calma, as pessoas normalmente elas também não estão aptas a suportar esse tempo. Muitas pessoas não querem pagar o preço também de suportar esse tempo, né? De aos pouquinhos ir deixando a vida mais calma, abrindo mão de um modo de viver mais de manada, assim, socialmente. A gente vai, através da terapia, se desligando um pouco daquilo que todo mundo faz e vai encontrando o nosso modo de ser, a nossa singularidade, o que faz sentido pra gente, o que a gente deseja. Então isso acaba fazendo com que a gente se desconecte um pouco do social e isso causa um desconforto, né? Porque a gente não está mais andando como todo mundo anda e muitas pessoas não querem, não suportam, né? A gente começa a sofrer críticas do mundo externo por não andar conforme manda o figurino. Então tudo isso também são pontos que eu acho que pesam para as pessoas acabarem desistindo, algumas pessoas acabarem desistindo da terapia. Então acho que esses 3 pontos é o que eu destacaria, assim, na minha opinião, que levam as pessoas a desistirem da terapia. Existem muitos outros, né, obviamente, mas esses 3 me vêm assim para mim apontar como essenciais. Quarta questão, concorda que a ansiedade é o mal do século? Não, eu não concordo. Como eu disse lá na resposta que eu dei no Instagram também, eu não concordo. Eu acho que o mal do século é justamente essa dificuldade, aí linkando com a pergunta anterior, essa dificuldade de nos conhecermos, entre aspas, porque quanto mais a gente vai investigando a nós mesmos, mais a gente não se conhece, né? Mais a gente vai percebendo que a gente é paradoxal, contraditório, que a gente não é encaixado num quadradinho como o mundo social pensa que existe. Ah, eu sou assim, ah, eu me conheço, ah, eu gosto disso, ah, eu gosto daquilo, ah, eu não... A gente vê que a gente é muito mais complexo, mas eu uso o termo se conhecer no sentido de se auto-investigar, né? A gente cada vez tem mais aversão a entrar em contato com nós mesmos, a silenciar, a viver nossas angústias, a viver nossos sofrimentos, a viver nossas dores. A gente tem muito receio disso. A gente está sempre correndo, indo de atrás, que a gente nem sabe muitas vezes o que é isso. Então a gente tem muita dificuldade de poder entrar em contato com nós mesmos, com o que a gente gosta, com o que a gente quer, com aquilo que a gente não gosta. Por mais que essas coisas não sejam encaixotadas, é muito difícil para a gente entrar em contato com a nossa natureza humana, com a nossa forma paradoxal, conflitiva de ser. Então, eu acho que isso é mais problemático. Eu acho que a ansiedade ela já é um sintoma. A ansiedade já é um sintoma, muitas vezes, daquilo que a gente não consegue entrar em contato. A ansiedade já é um modo de nos alertar que alguma coisa não está legal. Então, ao meu ver, a ansiedade já é um sintoma social. A ansiedade já é um alerta social para essa desconexão que a gente vive entre o mundo externo e nós, né? Essa desconexão que faz sempre com que a gente se desloque para o mundo externo ao invés de se voltar para o nosso mundo interno. A ansiedade é um sintoma disso, me parece. A ansiedade ela já é um segundo ponto. Então, eu vejo essa questão do estar consigo, do estar em contato consigo muito mais problemático hoje do que a ansiedade, né? Outra questão, eu vou aproveitar essa aqui e eu já linko com essa também, que a pessoa fala, para mim, faz um comentário, para mim o mal do século é a solidão, né? Comentando em cima dessa resposta que eu dou sobre da ansiedade, né? E eu até brincava lá que Renato Russo concordaria quando ele canta na música, né? O mal do século é a solidão, cada um de nós imersos em sua própria arrogância, esperando por um pouco de afeição.
Eu acho que sim, eu acho que tem disso, né? Eu acho que tem disso. Eu acho que são opiniões, né? Eu acho que sim, é um problema. É um problema. A solidão é um problema. Mas eu acho que a solidão ela é um problema. Ela se torna um problema justamente por essa incapacidade que a gente foi adquirindo e que a cultura foi nos tomando de ficarmos conosco, de estarmos, de certa forma, em paz conosco, de nos conhecermos no sentido de lidarmos de uma forma saudável com o nosso mundo interno, com o nosso estar só, porque é diferente de solidão, né? Estar só não significa solidão. Eu vejo tanto isso, pessoal, muitas pessoas falando assim, como que aguenta ficar sozinho? O que tu fez o dia todo sozinho? Essa pessoa que diz isso, ela está manifestando quanto para ela é inimaginável, insuportável estar sozinho. Estar sozinho para essa pessoa que diz isso tem a conotação de solidão. Porém, para essa pessoa que está sozinha, bem, saudavelmente, em paz, por mais que com momentos de solidão, não significa que estar sozinho tem a ver com solidão. Então, eu acho que a solidão ela é muito mais, de novo, um sintoma dessa incapacidade, nesse desaprender que a gente foi ao longo da vida, ao longo do tempo, de estar em conexão com nós mesmos, de fugir de nós mesmos, de fugir da nossa vida sentimental, da nossa alma, do nosso mundo interno, das nossas questões. A gente está sempre tentando escapar disso, a gente não consegue se angustiar, a gente não consegue ficar triste, a gente não consegue não estar bem, a gente precisa logo escapar disso. Então isso resulta numa solidão. Qualquer momento que eu estou só, eu fico em solidão. Então por isso que para mim o mal do século não é a solidão já é também um sintoma dessa dificuldade de estar conectado, em conexão com o próprio mundo interno. Outra questão, trabalho igual um condenado, não consigo parar. Perceba como essas questões de alguma forma estão se intercalando, né? Eu fiz a pergunta lá para essa pessoa que me respondeu, que me perguntou, eu fiz, do que você precisa se punir? Você é um condenado a quê? Você está condenado a quê? Que condenação é essa que te leva a trabalhar incessantemente sem conseguir parar? Por que você precisa se maltratar desse jeito? Por que você precisa se punir? Do que isso está dizendo? Que condenação é essa? Isso é um processo que a gente usa muito no processo psicanalítico, pessoal. É claro, e a pessoa, vocês podem estar pensando, poxa, Rodrigo, mas a pessoa usou apenas uma linguagem, né? uma expressão, condenado, uma figura de linguagem, ela não quer dizer que ela está condenada. Não sei. A palavra condenado pode ser um significante. É um significante que pode estar significando outras coisas. O que essa palavra quer significar? Condenado. Por que tu usou a palavra condenado? Tu podia usar tantas palavras, por que tu usou condenado? Olha o processo de associação livre. Olha os links que eu estou fazendo aqui. Olha o processo de associação livre. Você poderia ter dito, eu trabalho muito, eu trabalho bastante, eu trabalho demais, eu trabalho excessivamente, eu trabalho igual um condenado. Antigamente, os condenados à prisão, eles eram submetidos a trabalhos forçados, para cumprir penas. Então, que trabalho é esse? Que punição é essa? Do que você precisa se punir? Que culpa é essa inconscientemente que você carrega que você precisa se punir? Não é incomum, pessoal, o trabalho servir no nosso cotidiano como uma fonte de prazer, mas um prazer que nos leva à exaustão e que tem uma função inconsciente. Se exaurir pode ser a forma inconsciente que essa pessoa está buscando de se punir. Se punir por uma culpa que ela carrega e que ela nem sabe e que ela precisa investigar. De algo que aconteceu, de algo que ela fantasiou, de algo que ela vivenciou. Então não é incomum que as nossas correrias no mundo lá fora, as nossas exaustões, aquilo que a gente se queixa, tenha uma fonte de prazer no sentido de se colocar uma culpa, de sanar uma culpa que a pessoa sente e é insuportável de sentir, então ela precisa se punir. Lembro da obra de Dostoiévski, Crime e Castigo, que narra a história de um cara que comete assassinato para sanar uma culpa, para sanar toda essa
para se punir, para se maltratar. Ele precisava, tinha essa necessidade de maltrato. Freud vai dizer, Freud vai contar, Freud vai falar em alguns artigos sobre criminosos em função do sentimento de culpa, ou seja, pessoas que cometem crimes para sanar um sentimento de culpa, para dar conta de resolver, entre aspas, que não resolve, mas de amenizar um sentimento de culpa que eles carregam. A pessoa comete um assassinato porque ela precisa sanar esse sentimento de culpa que ela tem inconscientemente. Que culpa é essa? Isso precisa ser investigado. Mais uma questão, a pessoa me coloca aqui a última, não sei se quero destruir a farsa. Farsa no sentido que eu coloco na resposta lá, que porque as pessoas desistem da terapia, que não é fácil muitas vezes a gente destruir a farsa. Eu utilizo a palavra farsa, é uma palavra pesada, eu sei, mas muitas vezes a gente vive uma farsa no nosso cotidiano, a gente vive uma mentira, a gente se coloca em situações onde a gente constrói relações que são uma mentira, casamentos que são uma mentira, trabalhos que são uma mentira, para dar conta de sobreviver na vida normal, natural é assim, mas que não falam de uma verdade que é nossa. No sentido de algo que tem a ver conosco, tem a ver com o nosso desejo, tem a ver com aquilo que a gente é, tem a ver com aquilo que a gente almejou e desejou, que são muito mais processos defensivos que a gente vai estabelecendo ao longo da vida para não lidar com a nossa angústia, com o nosso mal-estar, com as nossas questões. A gente vai meio que montando assim uma barreira que nos protege de nós mesmos. Lembro o conto lindíssimo do Machado de Assis, que ele vai falar justamente, agora me escapou o nome do conto, que ele vai falar justamente dessa questão. Depois eu deixo na descrição o conto aqui para quem quiser, que ele vai falar justamente, né, dessa posição onde a gente está estabelecendo na vida, a gente se veste, a gente utiliza os meios que a gente tem a nosso favor, constrói casas lindas, compra carros maravilhosos, casa com pessoas incríveis, tem trabalhos que nos colocam numa posição de destaque, estabelecemos uma argamassa, né? uma proteção que faz com que a gente não lide com as nossas questões, com aquilo que é essencialmente nosso. A gente vai, ao invés de trabalhar nossa baixa estima, por exemplo, nossa baixa autoestima, por exemplo, a gente acaba construindo uma imagem externa que parece que a gente não tem isso, mas a gente tem, está sempre sentindo isso. Mas em vez de lidar com isso, a gente se protege disso, ao invés de resolver essa questão no trabalho psicanalítico. Ao invés de resolver a nossa depressão, a gente prefere correr para que não se sinta essa depressão, ocultar essa depressão sem poder parar nunca, para não poder viver ela, para não poder sentir ela, para que ela não apareça. Mas ela sempre permanece ali, até que um dia bate o cansaço extremo e a gente cai, né? A gente desanda. Então assim, quando a pessoa coloca, eu não sei se eu quero destruir essa farsa, eu brinco até lá, eu comento, porém, algo fez ela responder essa pergunta, algo fez ela fazer esse comentário. Ela se prestou a escrever, não sei se quero destruir a farsa, o que leva a pensar que não é de todo convincente essa frase. Há um conflito nela. Ela está pensando, ela não sabe se ela quer destruir. Todos nós temos esse questionamento. Quero entrar em contato com as minhas questões, não quero. Mexo nisso, não mexo. Toco nisso, não toco. Paro de pensar e vivo como todo mundo. Porém, eu sempre digo, né, pessoal, existem algumas pessoas, um comichão interno, uma cócega interna que faz com que muitas pessoas não consigam simplesmente não pensar, se acomodar, viver assim, com a manada, né, e não entrar em contato com as questões. As pessoas que me acompanham aqui, eu imagino, você que me assiste aqui, que está inscrito no meu canal, por favor, se não está, se inscreva. Você é uma dessas pessoas que provavelmente tem essa cócega, que não se aquieta, que não se inquieta, né? Ou melhor, que se inquieta o tempo todo, que está aqui procurando, buscando, que buscou assistir esse vídeo. E existem pessoas que têm isso, existem pessoas que não têm isso. Então, isso vai de cada um. Certo, pessoal?
consegui responder todas as questões. Vou procurar fazer todas as semanas alguma coisa nesse sentido. Peço que vocês que estão assistindo o vídeo também me mandem perguntas aqui embaixo nos comentários. Comentem, curtam, compartilhem e façam perguntas também, sugerindo novos vídeos sobre outras questões que eu poderia falar e gravar, tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal de novo, curtir, comentar, compartilhar com as pessoas que vocês pensam que poderia se interessar pelo assunto. E também, pessoal, quem tem interesse em fazer supervisão clínica comigo, pode entrar em contato aqui com o WhatsApp que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Estou com vagas abertas para supervisão clínica, tá? Um abraço, obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.